Agora eu vou ler para você a segunda carta de Apocalipse, a de Esmirna. A igreja de Esmirna, ela, diferente de Éfeso, que era rica, ela era uma igreja muito pobre, mas das 7 cartas de Apocalipse, é a única que só recebe elogio do anjo. Veja o que está escrito. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve isto, diz o primogênito e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O quem vencer não receberá dano da segunda morte. Agora, meu amigo, preste atenção. Chegar mais perto, preste atenção. O que vencer não receberá dano nenhum da segunda morte, que é o inferno. Mas esta igreja de Esmirna, ela tinha uma intimidade com Deus. Ela era pobre de dinheiro, da espécie, da moeda daquela época. Mas ela era riquíssima espiritualmente com Deus. Tinha comunhão, tinha aliança. Mas tinha um porém. Dentro desta igreja habitava a sinagoga de Satanás. Vocês ouviram? Deixa bem claro. Quando fala aqui, eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. E fala que Satanás colocará em perseguição, em prisão, por 10 dias. 10 dias em Apocalipse é profético. Representa 10 anos. Imagina Satanás na sua vida durante 10 anos perseguindo a sua vida. Aqui entra o meu caso. A minha luta é diretamente com Satanás. No último conflito eu vi Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. E Deus Pai, eu ouvi o grande eu sou. Eles desceram do céu, foi para a casa que eu morava de aluguel. Juntou todos os personagens de uma guerra que acabou com o mundo. No mundo espiritual a terra está contaminada de sangue, não está molhada pela chuva. Eu vi o nome de Satanás escrito nas costas do meu irmão, do que hoje está descansando em Deus. E eu lutando por ele, lutando pela minha geração. E eu sou exatamente esta igreja que sou pobre financeiramente. E além de ser pobre financeiramente, há aqueles que há 16 anos vem me perseguindo. Vem perseguindo a igreja de Cristo. Entenda, todas as igrejas de Cristo estão escondidas em mim. Católicos, evangélicos, espíritas, pentecostais, neopentecostais, budismo, independente, estão todos juntos com as aves que me cercam. E sou reconhecido pelos símbolos, como da que eu vim. O símbolo é o coração. E minha família está morrendo do coração. Eu estou morrendo do coração. De vez em quando tem quase um infarto. E quando eu estou passando mal, que é por falta do nutriente, tem familiares meus fazendo comida e postando nos status, ainda com cacho de uva junto. Uva é pro coração. Eu espero que um dia vocês acordem. Eu vi Satanás. Em 2010, quando eu fiquei internada no hospital, eu vi a serpente. Vai para Gênesis 13. O homem caiu, foi a serpente que derrubou. Eu vi a serpente. A serpente é Satanás.
No último conflito de 2022, a grande sucuri chegou. E o anjo, que é Satanás, iria me levando junto. O meu corpo ainda se reergueu da cama, quase um palmo de altura. Tá ouvindo? Tá confirmando. É por isso que eu estou cercada. Porque Satanás quer levar a mim e todas as igrejas junto. Existe uma espécie de covil de Satanás infiltrado em todos os altares, derrubando as ovelhas de Cristo. É cordeiro. Eu vi os anjos. Ontem eu estava assistindo o culto com o pastor e o pastor dizendo ainda que não aconteceu o selamento dos 144 mil. Eu já sou uma das seladas dos 144 mil. Os 144 mil é o que o mundo está vivendo. É o que o mundo está vivendo, as tempestades, a grande tribulação. Quando se combate num país, vai para outro país, ninguém tem controle. Ele estava falando do cavaleiro, do cavalo branco que vem com seu cavaleiro. Eu vi, veio no último conflito. O cavalo era branco e o cavaleiro estava montado de vermelho. A coroa foi posta na minha cama e disse a coroa. A ave que defende as instituições cantou. Elas não dormem não, é 24 horas elas cantam. Cantou. Tá ouvindo? Não me deixa mentir. Não me deixa. Ela defende as instituições. Seja católica, evangélica, espírita, budista, ela defende as instituições como disse Jesus. Eu ainda tenho outras ovelhas em outros apriscos que cabe a mim agregar a mim. A mim quem a ele é Cristo. Não é a placa de igreja. Tá lá em João 10. As aves que defendem as instituições cantou, não estou mentindo. O pastor está pregando sobre esse cavalo branco, ele já veio. Sobre o selamento, eu já sou selada. Meu irmão foi selado com Satanás nas costas. Eu briguei, parti pra cima, vim pra cá, clamei, não aceito, ele é vítima, ele é esquizofrênico, isso não pode acontecer, e o Senhor sabe como ele morreu, o Senhor sabe que joga pra cima de mim, ele não tem joelho dobrado, ele não sabe rezar o Pai Nosso, ele é doente, eu briguei, eu fui pra cima, as aves da luz vieram nestas águas que vocês estão vendo aqui por detrás de mim, 2 vezes liberava luz, tufão de fumaça saía debaixo da terra. Dizendo, eu salvo teu irmão. Já vi ele 4 vezes, a outra vez ele chegou. Agora não espera, porque isso não acontece. Somente as pessoas que são doentes mental. Ele era doente mental, ele era esquizofrênico, louco. Você não é louco para esperar Jesus voltar e ser salvo. Então se prepara. Esse cavalo branco já veio. Os 144 mil está sendo selado. Nessa grande tribulação que desde o ano de 2010 o mundo está vivendo. Quando não é um tornado, é um furacão. Quando não é um furacão, é uma barragem que se arrebenta. Quando não é uma barragem, é uma nevasca. Quando não é uma nevasca, é tempestade que joga todos os telhados no chão. A minha casa, nesse último conflito, só tinha asas de anjo. Eu só via asas. Tinha asas branquinhas. Tinha asas cinza com preto. Só tinha asas de anjo. E o pastor está falando que ainda não aconteceu esse selamento. Eu já estou selada nos 144 mil da grande tribulação. E se você observar a igreja de Esmirna, além de ser a sinagoga de Satanás e que Satanás colocaria em prisão, não é exatamente isso que Satanás está lançando as pessoas em prisão? Eu não sou em prisão. As aves que me cercam já trouxeram um cadeado que a polícia estava com ele aberto para colocar em mim através da bolsa. Deus disse ser de fiel até a morte. Está chegando o vento. Pode ser fiel até a morte. Quem tem o... Sei de fiel até a morte e te darei a coroa da vida. A minha guerra é essa. A coroa foi colocada na cama. A coroa. Eu vi a coroa. Fui selada na grande tribulação enquanto tem pastores instruidíssimos na palavra, faz escartologia,
tem teologia e está dizendo que ainda não aconteceu o que vai acontecer. Inclusive, eu peguei dele os anjos que eu vou deixar aqui, porque ele é evangelista e ele mesmo fala para compartilhar o conteúdo dele. Vai ser a capa do meu vídeo. A igreja de Esmirna era de Deus. Era pobre de dinheiro, mas era rica espiritualmente. Mas suportava, tinha dentro da igreja dele sinagoga de Satanás, que ele lutava contra a sinagoga de Satanás. Não é diferente da minha vida. Tem a sinagoga de Satanás. E para completar, eu trabalhei numa casa que servia a Satanás. E simplesmente me disse que era professora. Derrubou a igreja que eu servia Jesus. E continua até hoje sem se converter. Perguntei no mundo espiritual, quando ela se apareceu para mim, perguntei, já se converteu? Eu disse, não, tá esperando o quê? Para você ver, eu sou arrebatada em espírito. Foi guerra para sair da vida dela. Das amarrações, das bruxarias. E tem pessoas esperando ainda que o selamento aconteça e tá a grande tribulação acontecendo e os filhos de Deus estão sendo selados. O que está acontecendo é exatamente o que Jesus disse. Eu ainda tenho ovelhas em outros apriscos. Por isso tá todas as igrejas. Vocês ouviram essas aves? Essas defendem a instituição. Instituição. Seja batista, Assembleia Universal, Católica, Budista, Candomblé, maçom, não depende. Porque Jesus tem ovelha dentro de todas essas igrejas. Seja terreiro de macumba. Ainda elas defendem a instituição que carrega o logo a marca. São elas que liberam as aves para lutar. Se as pessoas estão vestidas de preto, elas vão liberar o espaço preto. Se as pessoas vivem honestamente entre Deus, ou honestamente para o seu Senhor que é o mal, elas vão liberar os soldadinhos, que são os pardais. Eu conheço um a um. Se foi anjo que precisa na hora, elas vão liberar um monte de passarizinho pequenininhos. Eles passam a qualquer hora da noite e chamam. Quando eu ainda não tinha controlado e sustentado o mundo espiritual, toda santa noite passava os guardas da noite e da luz. A última vez que eu vi eles, a penúltima, foi exatamente quando meu irmão partiu, que eu vim brigar por ele, para ele arrancar ele do inferno. Eles vieram sobre essas águas e liberaram luz. A última foi quando eu editei um livro de inglês, depois foram destruídos por essa quadrilha. Quando eu passei diante da casa de uma professora aqui nessa cidade, eles me chamaram, eu olhei, ela estava por cima da casa dela. Acendeu uma estrela, por cima da casa dela. Um se separou do grupo, subiu, acendeu uma estrela e voltou para o grupo e saíram. Você sabe quando começou esse grande selamento? Aliás, sabe quando começou o festejo? O festejo que já estão festejando para a volta de Cristo? Há 10 dias, que já deve estar chegando aí a uns 15. Eu fui teletransportada. Eu não quis participar de uma farra na igreja. Então eu saí, eu me despedi do pastor e vim embora. À noite eu dormi. Quando eu dormi à noite, eu fui teletransportada para um festejo. Então uma costureira disse assim, aquela senhora ali pensou de te chamar. Mas depois disse que não ia chamar não. Disse que você vive sozinha, a pessoa de te chamar. Pois não ia chamar não. Eu falei, nem sabia que estava tendo festejo. Pois tá, já está perto de acabar, faz 10 dias. 10 dias em Apocalipse, que eu acabei de ler aqui, são 10 anos. Na profecia é 10 anos, a Curica confirmou. As aves estão festejando a volta de Cristo. Não são aves, são anjos. Aí eu saí de perto dela, fui para outro lugar. Perto de umas barracas. Estou confirmando. Quando eu sentei, ela chegou com uma saia costurada e disse, olha o que eu fiz. Eu falei, ai, que lindo, mas você fez em várias cores. A saia era geãs claro, tinha 2 bolsos rosa do lado da frente e um amarelo que intermediava entre um bolso rosa e outro. O rosa não entra no céu, é Satanás. Aí entra a sinagoga de Satanás, que eu vivo de uma igreja que tem a sinagoga de Satanás, e no terreiro de Macumba, que é a sinagoga de Satanás. O amarelo que intermedia é o próprio Cristo. Quer se converter? Não, não quer se converter? O que a gente pode fazer? A palavra está sendo pregada. Continua esperando o grande selamento da grande tribulação. Sabe por que as pessoas continuam? Sabe por que as pessoas continuam esperando o grande selamento da grande tribulação? Porque está pouco se lixando para a sua alma.
Entendeu? Porque se elas se preocupassem com a sua alma e com a sua dor, elas não estavam esperando, não. Ela sabia que o que está acontecendo no mundo é exatamente o selamento dos 144 mil que Apocalipse fala. Porque só uma batalha espiritual entre Jesus e Satanás deixaria o mundo na situação que está. Somente. E essa é a tribulação que está escrito no livro de Apocalipse. Onde os seus fiéis seriam selados. Essa é a tribulação. Mas por que ainda continua esperando? Porque não ama a sua alma. Não ama. Ama o dinheiro. Morre um parente seu, como um dia eu estava vendo o jornal, a mulher sozinha enterrou 15 da sua família que morreu na tempestade. Sozinha! Só tirando do buraco e enterrando, tirando do buraco e enterrando. A pessoa que está esperando o selamento, ama almas? Ama não. Agora, quando a pessoa está vivendo a real, porque eu vi a serpente, eu vi Satanás, eu vi Deus, eu vi os anjos, estou dizendo para você, ó, passou o anjo, você ouviu? Eles passam qualquer hora da noite. Então, não são aves, porque tem aves diurnas e aves noturnas. A diurna enxerga só durante o dia, por isso à noite elas vão dormir. E as noturnas descansam durante o dia e age à noite. Entendeu? Por quê? Porque a pessoa ama o dinheiro. Não ama a sua vida, a sua dor. Não se compadece. Fizeram foi zombaria na morte do meu irmão. Usaram até cinto para segurar as calças. Meu amigo, leia a Bíblia. Leia Apocalipse. Independente da igreja que você estiver, estude a Bíblia. Não continue esperando a grande tribulação para o selamento. Porque os anjos estão aqui para te levar. Ou se você for selado. Se você não for selado, Satanás também está aqui para te levar. E aí? Chegou o vento. Pode ver nos meus cabelos, chegou o vento. Quero deixar você com a reflexão da igreja de Esmirna. Leia Apocalipse 2, no versículo 8. Começa a igreja de Esmirna. Fica na paz.